Olá, esse é o programa Conversando com o Cardiologista. No dia de hoje, entrevistando o Dr. Guilherme Gazzoni, que é cardiologista formado pela Universidade Federal de Santa Maria, formado em cardiologia pelo Hospital São Lucas da PUC e especialista em eletrofisiologia também na PUC Porto Alegre. O Dr. Gazzoni, juntamente com o Dr. Pablo, participam da equipe do Dr. Carlos Calil, que trabalha em parceria com o Instituto do Coração de Santa Maria, o ICOR, na área de arritmias e eletrofisiologia. Dr. Guilherme, é um prazer recebê-lo aqui nas novas instalações do Instituto do Coração, na Policlínica do Hospital de Caridade. E eu te perguntaria, o que é arritmia? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, né? A gente teve bastante tempo fora em Porto Alegre, agora pode estar trabalhando aqui em Santa Maria também, em parceria com o ICOR. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Bom, arritmia cardíaca. O que seria arritmia cardíaca? Bom, muitas vezes a gente tem essa dúvida diagnóstica do que seria arritmia, porque a arritmia ela pode não ter nenhum sintoma e eventualmente pode passar por tonturas, desmaios, palpitações e inclusive a morte nos casos mais graves. Então, a arritmia cardíaca é um distúrbio do ritmo do coração, que normalmente bate numa frequência regular e, conforme algumas alterações, pode bater desorganizadamente, fazendo com que a gente possa ter a percepção dos nossos batimentos cardíacos, muitas vezes levando à sintomatologia. E quais são os tipos de arritmia que existem? Bom, em primeiro lugar, a gente pode falar das bradiarritmias. São as arritmias que são relacionadas à batida lenta do coração. A pessoa bradicárdica ela tem um pulso muito lento. Muitas vezes a gente já ouviu falar do pulso do atleta, o paciente jovem que está com uma frequência cardíaca de 40, né? O normal é de 60, mas não é o normal para a maior parte da população. A maior parte da população tem um batimento em torno de 70, 60, mais e a frequência aumenta conforme o exercício. E quando a gente tem a batida muito lenta, quando começa a ficar mais baixo do que 40, por exemplo, a gente pode ter sintomas. E vários tipos de arritmia podem causar o coração lento, né? Bloqueios do coração, distúrbios do ritmo que fazem o coração bater mais lento, e isso pode ter uma série de fatores. Bom, o outro tipo de arritmia que tem é a taquiarritmia, que é a arritmia que é associada à batida rápida do coração. E isto se traduz por, em grande parte das vezes, palpitações, que é a percepção do batimento cardíaco, né? E a arritmia, ela pode ser muitas vezes tolerada, muitas vezes pode nem ser sentida, a taquiarritmia, mas na maior parte das vezes sente palpitação, o coração dispara, e em alguns casos tontura, desmaios, e são sintomas que nos devem deixar alerta a esse tipo de arritmia também. Assim como bradiarritmia, os dois podem levar a tontura, desmaio e precisam ser avaliados. Guilherme, eu não sei se esse conceito ainda é vigente, mas nós teríamos arritmias benignas, potencialmente malignas e malignas. Isso. E esse é o diagnóstico diferencial que deve ser feito. Na prática diária dos cardiologistas, se vê mais arritmias benignas, né? Que tem envolvimento com estresse, com ansiedade do dia a dia, uso de café, chimarrão, etc. E o que deve cair mais para vocês, encaminhado pelos cardiologistas, são aquelas arritmias potencialmente malignas, né? Essas se traduzem com alterações do débito cardíaco e que podem levar a tonturas, desmaios. Quais os métodos diagnósticos não invasivos para a gente diferenciar se é uma arritmia benigna, potencialmente maligna? Quais os métodos utilizados? Como tu mesmo disse, a maior parte das pessoas que tem arritmia tem arritmia benigna. Muitas vezes, simplesmente a frequência cardíaca maior do que 100 traduz um estado que nós chamamos de taquicardia. A maior parte das pessoas que chegam no consultório tem a taquicardia que não tem nenhum problema estrutural, nenhum problema cardíaco. Quando avaliar as pessoas que têm arritmia? Aí a gente vai ter que unir alguns fatores. Normalmente, numa avaliação clínica cardiológica, a gente já consegue ir separando as coisas, separando a ansiedade, ou mesmo uma pessoa que
fica muito ansiosa e tem algum estado, tipo febre, tipo alguma doença que aumenta a frequência cardíaca. Então, isso claramente pode ser separado por um clínico ou um cardiologista numa primeira avaliação. Quando a gente tem alguns sinais de que a pessoa está incomodada na vida dela, ela está tendo registro de arritmia bem relatados, já foi a emergências, então a gente pode lançar mão de alguns exames. A gente inicia com exames bem simples, que são, por exemplo, o eletrocardiograma, que ainda é um exame de eleição para o diagnóstico e avaliação desses pacientes. E após o eletrocardiograma a gente pode pedir alguns exames, como o eletrocardiograma de 24 horas, que é o Holter, para avaliar 24 horas os pacientes que têm sintomas mais frequentes, né? Às vezes a gente não tem o resultado nesse Holter de 24 horas, a gente pode tentar fazer uma esteira, um teste ergométrico, quando a sintomatologia do paciente está associada ao exercício, né? E quando há desmaio, a gente pode lançar mão de um outro exame chamado Tilt Test, que é um exame que o paciente deita numa mesa e a mesa é inclinada a mais ou menos 60 graus e tu causa um estresse hemodinâmico represando sangue na periferia do paciente. Isso pode reproduzir alguns tipos de desmaios benignos do paciente, para a gente separar os desmaios malignos dos benignos. Então, fazendo esse screening inicial com eletrocardiograma, Holter, né, eventualmente um teste ergométrico e um tilt test, a gente consegue separar muitas coisas. E quando a gente ficou na dúvida no primeiro momento se era benigno ou não, nesse segundo momento a gente já consegue separar um pouquinho mais, entendeu? Alguns pacientes com história familiar de doença cardíaca, com outros sintomas mais frequentes, a gente pode lançar mão de um ecocardiograma para avaliar a estrutura do coração. Porque a maior parte das arritmias acontece em coração estruturalmente normal, só com problema na parte elétrica do coração. Mas algumas arritmias, e as mais graves, elas acontecem com alteração estrutural do coração. Então, em alguns pacientes, a gente precisa fazer um ecocardiograma para avaliar essa parte estrutural do coração e também nos ajudar no diagnóstico e no tratamento do paciente. Após a gente ter percorrido essas etapas e o paciente, a gente está convicto que ele tem arritmia, que a gente pode tentar tratar ele de uma melhor forma possível, pode-se lançar mão de medicamentos, mas a gente pode também lançar mão do estudo eletrofisiológico, que é um exame que é tipo um cateterismo cardíaco, não é o cateterismo cardíaco convencional, aquele que a gente faz para ver doença arterial coronariana. É um cateterismo parecido com aquele, mas onde a gente faz uma espécie de eletrocardiograma do coração. Através de uma punção de uma veia, geralmente na virilha, a gente bota eletrocatéteres dentro do coração e consegue, muitas vezes, fazer o diagnóstico preciso de algumas arritmias. E, eventualmente, até fazer o tratamento, que é o tema do próximo bloco. Mas, então, o estudo fisiológico é o ponto final da investigação diagnóstica do paciente com arritmia. Muitas vezes a gente consegue, clinicamente, fazer uma distinção e o estudo etiológico ele fica guardado como uma arma a mais para a gente poder investigar o paciente de forma completa, né? Ele serve tanto para taquiarritmias quanto para bradiarritmias, porque, eventualmente, quando a gente precisa colocar um marca-passo no paciente, por exemplo, tem a indicação de colocar um marca-passo, a gente bota o marca-passo porque ele está com a frequência cardíaca muito baixa, etc. Mas, às vezes, não é tão simples assim. A gente tem dúvidas da indicação clínica do marca-passo. Então, o estudo etiológico pode ajudar o clínico a definir o implante ou não do marca-passo. Quanto às arritmias, a gente pode reproduzir as arritmias através de técnicas de eletrofisiologia cardíaca e aí a gente chega a um diagnóstico concreto e pode tomar terapêuticas medicamentosas ou, eventualmente, até fazer a ablação por radiofrequência, que é o tratamento invasivo das arritmias. Guilherme, em termos assim de incidência, então, assim, Santa Maria, aqui no ICOR, que vocês fazem estudo eletrofisiológico, outras cidades no Rio Grande do Sul, e o maior número de pacientes, eu acho que é lá no São Lucas mesmo, né, na PUC. Nós temos isso aí estatístico, nós não temos esses dados. Como é que está essa questão de arritmias potencialmente malignas? Qual é a incidência disso? Qual é os pacientes que migram para esses tratamentos mais invasivos? Você tem um percentual? Bom, na verdade, assim, se a gente for falar de arritmia maligna,
a gente pode falar de morte súbita cardíaca, a gente tem dados americanos, tá? Mais ou menos 400 mil pessoas morrem de morte súbita cardíaca nos Estados Unidos por ano, tá? Na verdade, grande parte disso é por doença arterial coronariana, mas, principalmente nos pacientes mais jovens, de 35 anos, eles podem ter alterações estruturais do coração e levar à morte cardíaca, morte súbita cardíaca. Então, na verdade, sintomas que nos devem chamar atenção, principalmente é o desmaio, é a história familiar de morte súbita e a presença ou não de alteração estrutural cardíaca. Então, esses pacientes que chegam para nós para avaliar síncope, depois que a gente fez toda aquela investigação e viu que esse paciente, na verdade, tem um risco alto, né, a gente muitas vezes faz o estudo eletrofisiológico, mas muitas vezes a gente também já tem o diagnóstico de uma arritmia maligna e esse paciente pode até ser tratado com a prevenção disso, que pode ser desde prevenção de fatores de risco para doença coronariana, cessamento de tabagismo, tratamento de hipertensão e cardiopatia isquêmica, quanto ao fim da linha num paciente que tem alteração estrutural cardíaca do implante de um cardiodesfibrilador implantável, que é tipo um marca-passo que pode dar um choque e salvar uma vida quando o paciente tiver uma arritmia maligna. Então tem todo um processo que se faz para a gente poder diagnosticar uma arritmia maligna e poder dar o tratamento. Seja ele um tratamento medicamentoso, comportamental e muitas vezes chegando ao cardiodesfibrilador implantável. Guilherme, dessas arritmias, o que a gente se depara aqui mais são as taquicardias supraventriculares, né? Seriam as mais encontradiças ou seria a fibrilação, que hoje cada vez se fala mais em fibrilação e tentativas de reverter esse ritmo que é deletério, né? Pelas consequências que advêm daí. O que vocês mais pegam? Taquicardia supraventricular, a fibrilação, o que vocês mais se deparam? Na verdade, assim, se separa bem, né? Estatisticamente, a gente tem dados principalmente de arritmias malignas, porque elas dão entrada no hospital, elas têm morte relacionada. As arritmias, que tu mesmo chamou bem de supraventriculares, são um tipo de arritmia que normalmente são arritmias que são benignas, mas incomodam muito a vida da pessoa. A pessoa não vai morrer disso, e é o que a gente mais vê no consultório. Arritmias supraventriculares que incomodam a pessoa, ou fazem ela tomar remédio por um bom tempo, ou privam ela de fazer atividade física, de fazer o que elas gostam. Então, o nosso dia a dia é mais de arritmias supraventriculares. As arritmias supraventriculares, elas podem ser tratadas com medicamento ou com ablação por radiofrequência, né? A cauterização de algum foco de arritmia no coração. E isso é o dia a dia. A estatística disso é difícil de fazer porque ainda é muito subestimado. Muitas pessoas passam a vida inteira tendo arritmia. E como a eletrofisiologia cardíaca é uma coisa relativamente nova, que começou a despontar no Brasil só no final da década de 90, a gente não consegue saber estimar muito isso, mas a gente vê que há uma demanda reprimida ainda de muitos pacientes que chegam para nós dizendo eu tive arritmia toda a vida. Por isso, uma avaliação cardiológica bem feita é muito importante para separar aquela taquiarritmia normal que todo mundo tem, de ansiedade, de esforço físico ou de alguma doença associada, de alguma outra arritmia que está atrapalhando a vida da pessoa. Então, uma avaliação do cardiologista é sempre bom quando se tem dúvida ou quando o paciente está rodando, porque às vezes o paciente roda por várias emergências, roda em vários lugares, ganha o rótulo de deprimido e, na verdade, ele tem uma arritmia supraventricular que é benigna, mas incomoda ele não vai morrer disso. Entendeu? Tem que ser estudado. Tem que ser estudado. E essa aí entra a especialidade de vocês. Bom, o nosso tempo é curto, nós temos 2 blocos e hoje nós estamos com 2 representantes da eletrofisiologia do Rio Grande do Sul, nossos parceiros aqui no Instituto do Coração. Então, nesse primeiro bloco, tivemos a presença do Dr. Guilherme Gazzoni, santamariense, né? Egresso daqui, que está em Porto Alegre, trabalhando muito bem e que nos dá a honra, junto com toda a equipe do Dr. Carlos Calil, de trabalhar conosco. Muito bem, um rápido intervalo e voltamos com o Dr. Pablo, colega do Dr. Guilherme Gazzoni, para falar das alternativas terapêuticas para a arritmia cardíaca.